Alô? Tem alguém aí? Opa, Eliana, tudo bem? Resistência terapêutica. Galera, seguinte. Tudo bem? Tô salvando aqui o negocinho aqui. Gente, eu fiz a barba, ó. Ficou bom? Espero que sim. Se não ficou também, vocês que lutem, porque não tem jeito, né? Tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem? Meu cabelinho tá meio atrapalhado, o Banzé tá aqui comigo. Papo rápido hoje, mas um papo bem legal. Deixa eu explicar pra vocês. Gente, manda corações pra mim. Eu fiz a barba e tudo. Nem me dá nem um coraçãozinho. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Cortei um pouquinho o cabelo também, mais ou menos. Tudo bem? Boa noite, Érica. Boa noite, todo mundo. O pessoal tá chegando na live. É o seguinte, galera. Um papo aqui. Nós vamos bater um papo hoje com o Dr. Diego Gonçalves. Já conversei com ele antes, mas o pessoal pediu aí os corações, obrigado. O pessoal pediu para eu trazê-lo de novo para falar sobre resistência terapêutica. Se você tiver algum colega que pode se interessar por isso, marca também, chama, compartilha. O que é a questão da resistência terapêutica, né? É como o próprio nome diz, o paciente que resiste a entrar no processo de psicoterapia, o paciente que ou entra e fica saindo, ele não se engaja, ele não entra de verdade no trabalho. E existem técnicas, existem formas de você cuidar disso desde o início, tá? Desde quando o paciente chega até durante o próprio processo, para que você minimize essa resistência e faça com que o paciente, o cliente, realmente consiga entrar dentro do processo, tá? Isso é uma coisa. Voltei para Natal. Você voltou? A volta para Natal? Volto. Eu volto, o doutor Diego não quer me levar. O que é a questão da resistência terapêutica? Atrapalha muito, às vezes, o processo, né? Principalmente os terapeutas que estão começando. Quando o cliente, já viu aquilo que o cliente começa, faz 3 sessões, depois não volta mais? Tem a ver com a resistência terapêutica. Quando você parece que a coisa está engatando e depois não acontece, tem a ver com resistência terapêutica. Então, o que nós fizemos agora, oficialmente? Essa é uma das lives de divulgação do Clube de Descontos do Psicoclub. O que é o Clube de Descontos do Psicoclub? Nós estamos encontrando parceiros, empresas que oferecem cursos ou serviços para psicólogos. Eles estão vindo para o Clube de Descontos e eles oferecem os produtos deles com valor diferente. Obviamente um desconto, não é um valor a mais, para vocês que são nossos alunos. Então nós temos desconto aí que variam entre 10, 20, às vezes chegando até 30%, dependendo do produto ou do serviço, tá? E o Dr. Diego, da Meta Cognitiva, tá... Opa, o pessoal tá chegando. O Dr. Diego tá no Clube de Descontos agora, também, com o curso Resistência Terapêutica, estará com outros cursos em breve, e é ele que eu vou chamar pra gente falar um pouquinho agora. Me dá um oi aí, doutor! Pra gente falar, Tássia Big Boss aqui na minha live, ó. Gente importante. Tássia, nós vamos fazer nossa live, tá? Não briga comigo não. Cadê o Dr. Diego? Cláudia Renzi, ó, o Dr. Diego aqui. Deixa eu chamar o Dr. Diego pra gente falar de resistência terapêutica, inclusive tirar dúvidas de vocês, se vocês tiverem. Eu vou conversar um pouquinho com ele, ver se vocês têm dúvidas, tá? Vou deixar ele falar mais um pouquinho. E aí, boa noite. Dr. Diego, tá me vendo e me ouvindo? Estou ouvindo muito bem. Estão conseguindo me ouvir? Estou te ouvindo, estou te vendo bem aí com seus cabelos grisalhos, está muito elegante. Pois fica cada vez pior. Foi a pandemia, culpa da pandemia. E branqueou mesmo da última vez que eu tive aí, não tem nem barba, né? Estou dizendo, foi a pandemia. O homem trabalha 18 horas por dia, é isso que acontece. Doutor Diego, muito obrigado por falar comigo mais uma vez. Vamos começar na lata. O que é resistência terapêutica? Então, é engraçado que a gente fala muito em resistência terapêutica, mas resistência existe em vários processos, na verdade, né? A resistência realmente é uma condição de dificuldade da execução de uma ação que é, de repente, orientada por outro. No caso do processo terapêutico, a gente vai chamar de resistência terapêutica. Mas eu costumo dizer que existe resistência em vários contextos, inclusive no processo de compra e venda de um produto. Claro. Quando você está lá na loja, por exemplo, e a pessoa encosta ali do seu lado, você às vezes tem uma certa resistência de poder estar recebendo aquela pessoa, né, a essa aproximação que tem com você. No
No processo terapêutico, é muito comum a pessoa vir para terapia, a pessoa quer melhorar algumas coisas da vida dela, especificamente, e a gente vai orientando, essa pessoa vai dando orientações de como ela pode fazer para poder ter algumas evoluções. E a pessoa resiste a esse processo. Então, eu costumo dizer que existem dois grandes tipos de resistência, né? Resistência ao processo, resistência ao processo terapêutico em si, e a resistência à mudança, o que a gente chama de dimensão de resistência. São condições específicas que dificultam o processo de mudança do paciente. São características que dificultam esse processo, no caso. Ótimo. E como é que é, por exemplo, o paciente começa, você já aplica alguma coisa no início, antes da resistência se manifestar, para tentar criar um ambiente em que a resistência não manifeste, ou não? Você deixa e se ela se manifestar, você tem ali um protocolo ou algumas ações? Toda ação que você executa ela é de quebra de resistência. Então, o simples fato de você ser simpático com o paciente já está atuando para poder a resistência ela não se manifestar, ela não entrar, né, não acontecer. Então, você já começa a partir daí. Já é uma ação de quebra de resistência, muitas vezes. Às vezes, apesar de você ser acolhedor, empático, que são condições típicas, às vezes o perfil do paciente ele não casa muito bem com essa postura do terapeuta. E aí você precisa mudar o que a gente chama de estilos terapêuticos, mudar o seu estilo terapêutico para poder realmente você conseguir uma mudança mais efetiva, né? Uma mudança mais efetiva das características e daquilo que realmente está incomodando o paciente. Ok? Tá. Então, aí sim a gente tem, vamos chamar assim, de ações mais racionais, aonde a gente atua para poder fazer com que o paciente se engaje melhor no processo, no Tá. caso. E me conta aqui, existem padrões de resistência? Existem coisas que acontecem sempre ou não sempre, mas, por exemplo, é possível se dizer dentro de uma determinada estratificação? Não. Geralmente, tantos por cento do seu paciente vão se comportar assim. Há algum tipo de padrão nisso? Existe um dado que mostra que 40% para começar, 40% dos pacientes abandonam o processo terapêutico, certo? De maneira antecipada, pelo menos. Ok? Então, 40%? existe algum 40% dos pacientes abandonam sem que o terapeuta dê alta. Ok? Desses 60% que ficam, 30% tem resistência terapêutica ainda. Eles até se mantêm no processo, mas com resistência. Apenas 30% todo paciente tem resistência em algum grau, mas ele tem um nível de resistência muito baixo. Então, apenas 30% dos pacientes têm um nível de resistência muito baixo que você toca o processo terapêutico sem grandes dificuldades. Que interessante. Ok? Então, pode falar. Mesmo assim, de vez em quando, esse paciente com nível de resistência muito baixo, você toca num ponto específico dele que vai ser gerador de resistência. E aí você vai notar o processo terapêutico demorar para poder realmente acontecer. Então, a evolução clínica do paciente começa a demorar, nesse caso. Então, você perde em agilidade, principalmente. Uma coisa que eu não tinha me atentado da última vez que a gente falou, a resistência, então, ela não é um desvio ou um defeito, ela é uma parte Não. intrínseca do processo de psicoterapia. Não existe um processo sem resistência. Já se espera a resistência como parte do processo em algum grau. Para começar, todo mundo é resistente em algum grau. É uma condição de defesa do ser humano. Você precisa resistir, principalmente a situações novas, porque você imagina se você aceita tudo de maneira fácil. Tá? Então, a resistência é uma condição natural. Muitas vezes, o defeito do profissional de psicologia, inclusive, principalmente aquele que está começando, é julgar esse processo. Entendeu? Então, você imagina a condição. Você está entrando para um profissional que você nunca viu na vida, que você não conhece, certo? E você vai se interessar, vai falar de coisas muito peculiares e muito específicas e muito intrínsecas da sua vida, Ainda tá? vai E você tem pagar que para confiar isso, nessa né? pessoa. E você tem que confiar simplesmente nessa pessoa. Então, assim, não é uma condição fácil. É uma condição difícil. Quando a gente aceita com naturalidade essa condição, fica muito mais fácil, inclusive, da gente trabalhar. Entendeu? Aí a gente vai identificar quais são as dimensões de resistência do paciente, que são sete dimensões de resistência. A gente vai identificar, ele pode ter mais de uma, é típico se ter mais de uma, inclusive. A gente identifica e aí a gente começa a usar de técnicas e estratégias para poder a gente conseguir vencer essa resistência. Inclusive mudar o seu estilo de ação diante do paciente. Entendeu? Então, Que a gente aprende. exige uma Pode maturidade falar. bem desse terapeuta. Porque do jeito que você está falando, deve ter terapeuta que se ressente disso, digamos assim,
e acaba perdendo o fio da meada, né? Se ele não tiver essa visão. Existe muito. Que é um processo de contra-transferência, né? Então ele entra em contra-transferência num momento como esse, a ativação das crenças do próprio terapeuta e aí a terapia desanda. Inclusive é bem comum, Tá, entendeu? ótimo. Tá, nós estamos aqui para falar especificamente do Clube de Descontos e do seu curso que está lá, que é Resistência Terapêutica. Então, Isso, partindo do princípio de que muitos psicólogos, especialmente os mais jovens, os que estão começando na clínica, enfrentam essa saída de clientes ou essa resistência que atrapalha o andamento do processo, você criou esse curso especificamente para falar disso. O que é, então, exatamente. o curso Resistência Terapêutica e o que ele oferece, tá, para as pessoas? Gente, independente de você comprar o curso ou não, vários insights vão aparecer aqui, tá? Para quem ele Não, foi com certeza. pensado e como que ele funciona, doutor? Vamos lá. Eu sou professor aqui das universidades da cidade de Natal, do Rio Grande do Norte. Eu atuei em 3 faculdades nos últimos tempos. E era muito comum eu pegar estagiários, alunos muito bons, que aplicavam a técnica de maneira muito tranquila, né, com certa facilidade, inclusive, mas o paciente, por alguma dificuldade específica, a coisa não andava, ela não funcionava. Então, eu comecei a tentar procurar literatura que que realmente me ajudasse com esse processo. Né, como é que eu poderia orientar as pessoas? Inclusive eu mesmo tinha alguma dificuldade com alguns pacientes. Mas o manejo, um pouco de experiência e me ajudando a lidar um pouco com isso. Eu comecei a procurar material, encontrei muito pouca coisa no Brasil. E aí eu fui atrás realmente de uma literatura lá fora, né? E aí encontrei uma quantidade razoável de profissionais e psicólogos da terapia cognitiva, que é a minha abordagem, que trabalha com resistência terapêutica. E tem todo um estudo sobre resistência terapêutica. Eu comecei a estudar, comecei a fazer alguns cursos também, e aí eu comecei a mapear, a desenvolver esse projeto, que é o curso Quebrando a Resistência Terapêutica. Tá? É um curso de 6 meses, ele não é um curso rapidinho, ele demora um certo tempo justamente por conta da complexidade. Só para mostrar aqui um pouco da complexidade. Vou falar uma frase, eu estou falando de maneira categórica essa frase. Todo terapeuta tem uma coisa que nós chamamos de agenda oculta, que é o motivo pelo qual ele atende um paciente dele, que não é melhorar, não é resolver o problema do paciente. Todo terapeuta tem. Tá? Se o terapeuta descobre a sua agenda oculta, por exemplo, o resultado do processo terapêutico é muito melhor. Muito, muito melhor. Porque ele consegue manejar, ele consegue administrar essa agenda oculta dele. Ok? Então a gente desenvolver esse curso. É um curso onde a gente vai, primeiro, identificar como é que funciona, como é que Beck, que é o autor da terapia cognitiva, apesar de estar falando de terapia cognitiva, ele pode ser aplicado a outras abordagens. Então a gente mapeou quais são os pensamentos dele a respeito do processo de inconsciente, o processo de resistência, transferência, contra-transferência, inclusive identificamos quais são os tipos de resistência que existe tanto em relação ao processo terapêutico e as dimensões de resistência. O que é a dimensão de resistência? Essa dificuldade específica para mudar, que cada um tem a sua. Uhum. Todos nós temos dificuldade para mudar e tem motivo para isso acontecer. Então, são 7 tipos, tem as subdivisões, as dimensões de resistência, mas são 7 tipos básicos de dimensão e as técnicas para poder conseguir isso. Eu costumo dizer que existem 2 grandes ganhos, né, nesse processo. Primeiro, agilidade no processo. Então, o seu paciente ele vai conseguir sair mais rapidamente do processo. Mesmo quando a gente lida, por exemplo, com transtorno de personalidade, que costuma demorar muito tempo, você ganha agilidade nesse processo. Entendeu? Então, o que eu escuto, por exemplo, a gente tem alguns alunos, eu vi que a Ana Raquel está aqui, Graça está aqui, são alunos do curso também. A gente vê que de vez em quando a gente toca ali no ponto específico do paciente, a gente tem uma ação, usa uma técnica, muda o estilo terapêutico e um problema que seria resolvido talvez em 3 ou 4 sessões, às vezes ele consegue resolver realmente em uma sessão. Ele consegue fazer a mudança de uma crença específica da resistência dele em um espaço de tempo relativamente curto. Então ele vai ganhando agilidade. Não estou dizendo que o processo é rápido. Ele continua sendo demorado, mas você agiliza o processo. E segundo, você ganha também divulgação do seu próprio trabalho. Porque, obviamente, que se você trabalha com resistência terapêutica, com casos, o que eu chamo de desafios clínicos, certo? Você ganha divulgação do seu próprio trabalho também. Ótimo. Eu vou te pedir, gente, se alguém tiver alguma pergunta, alguém que está começando na clínica,
teve paciente que foi embora, tem alguma pergunta, pode ir colocando aí, tá? Se tiver alguma pergunta para falar para a gente, que eu vou pedir ao doutor para comentar. Mas é o seguinte, doutor, fala um pouquinho da estrutura do curso. Como é que é? São aulas gravadas? Como é que funciona? Eu me inscrevo, como seria isso? Ele é feito, são aulas online, no caso, mas elas são ao vivo. Então é toda quarta-feira, 8 horas, lá no site www.diegogoncalves.com. Tem todo o cronograma, a gente vai até maio, para você ter ideia, a gente começa dia 28 de outubro e a gente termina só em maio o curso. Então é um curso bem, bem longo, que é realmente para o pessoal pegar bem a base. Então o pessoal, por exemplo, que está encerrando agora, ele já consegue fazer a identificação das dimensões, já consegue aplicar os estilos terapêuticos, várias técnicas de quebra de resistência, né? Então as aulas são online e ficam gravadas também. Então acontece, às vezes, do aluno não poder assistir, ele pode pegar essa aula e pode assistir. Entendeu? Olha a Então, pergunta aí, ó. Existe resistência, você já comentou, mas fala um pouquinho, do terapeuta também? Como seria isso? existe. Que é o próprio processo de contra-transferência, né? Então, quando você está no atendimento clínico, você ativa crenças do seu paciente ativa crenças suas. Então, os dois processos acontecem. Tanto você ativa dele, como ele ativa as suas. Eu costumo dizer que uma maneira muito bacana, já dando aqui um spoiler do curso, tá? Uma maneira muito bacana de você conseguir lidar com isso é você identificando as próprias emoções. Você está atendendo, sente desconforto, sente angústia, sente ansiedade, se sente amedrontado com o paciente, e isso diz um pouco das suas crenças, as crenças são ativadas, ou do processo de contra-transferência e da resistência que você cria em relação ao seu paciente. E aí você pode trabalhar isso e pode tentar modificar. Aí tem uma série de estratégias para poder conseguir modificar isso. Entendeu? A identificação da agenda oculta do terapeuta é uma maneira muito bacana de quebrar a resistência do terapeuta. É engraçado que eu faço mentoria, né? E em alguns momentos ela se parece com um processo terapêutico. E Sim. dependendo do cliente, acontece um pouco de desconforto meu também. E às vezes eu tenho que até Sim. parar, perceber. Se eu não perceber, a coisa caminha. E é como se você está ali, mas não está inteiro ali, com uma ou outra pessoa específica. Aconteceu em pouquíssimos casos, mas já aconteceu também. E eu tive a sensibilidade para, não, peraí, deixa eu chamar essa pessoa para ter uma conversa com ela. Agora, o que você está falando é que existem protocolos para isso, formas de olhar para isso, para que você perceba isso e intervenha de maneira muito mais assertiva, né? Inclusive, a pessoa... Eu gosto... Está falando aqui, dependendo do tipo de crença mais cristalizada do paciente, você tem uma técnica específica, então tem uma ferramenta para cutucar mais ali. Olha só, eu brinco muito que existe um novo modelo de trabalho que está sendo adotado em relação ao TCC, que eu chamo de o cinto do Batman, tá? É o seguinte, às vezes a coisa funciona menos em protocolo, mas funciona mais como uma habilidade terapêutica que você desenvolve. É isso que a gente oferece no curso. Oferecer ao terapeuta uma série de habilidades terapêuticas, de modo que ele pode agir no momento adequado, identificar e agir no momento adequado, tem uma ação aí. Para usar, eu vou dar aqui um exemplo, um estilo autorrevelador. O que é o estilo autorrevelador? Que é até bem polêmico esse estilo. É você falar de sua vida para o seu paciente. Só para você ter ideia como é polêmico, então, porque existe muito um mito de que não se pode falar sobre a sua própria vida para o paciente, por exemplo. Então, como é que o estilo autorrevelador, de repente, ele pode estar ajudando aquele paciente? Então, é uma habilidade que você vai usar conforme a conveniência para poder fazer a quebra da resistência do seu paciente. Ok? Então, existe uma infinidade de ferramentas. Eu estou justamente agora finalizando o curso, a gente está na aula de técnicas. Só de técnicas, eu acho que eu já contabilizei pelo menos umas 50. Só de técnicas de quebra de resistência. Quando a gente coloca a quebra das dimensões específicas e mais técnicas de quebra de resistência, de resistência ao processo, né, terapêutico. Então, só de técnica é em torno de 50, para você ter ideia. Então, recapitula para a gente, que uma pessoa perguntou, falou que faltou e mais gente entrou nesse meio tempo. O que é mesmo a agenda oculta? A agenda oculta, ela é um motivo específico pelo qual você atende, você faz o atendimento clínico, tá? E acontece tanto com o terapeuta como acontece com o paciente. É uma necessidade sua que faz você atender, é o motivo pelo qual você, inclusive, é psicólogo, pelo qual você atende, que você nem se dá conta, mas ele interfere diretamente no processo. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina uma pessoa que ela tem necessidade de poder.
Entendeu? Então ela vai para atendimento clínico, ela está ali teoricamente ajudando o paciente, mas o motivo por trás disso é ele conseguir provar que ele tem poder sobre a situação, ou controle, ou de repente ser bondoso com o outro. Tudo isso são exemplos de agenda oculta. É muito comum, por exemplo, no paciente, o paciente também tem agenda oculta, é muito comum o paciente, por exemplo, ter como agenda oculta provar que sabe mais do que o terapeuta. E aí ele fica te desafiando. Uma vez, por exemplo, eu suponho que tem muita gente aqui da terapia cognitiva, um paciente veio perguntar para mim o que era princípio de Premack. Olha, a princípio de Premack eu acho que é o tipo do conceito que 3% dos terapeutas cognitivos conhecem. É um conceito muito específico, muito específico. Entendeu? Eu sabia, resolvi não responder, por exemplo, porque eu entendi que tinha uma agenda oculta ali. E aí eu fui discutir a agenda oculta do paciente, nesse caso. Só para Hum. dar um exemplo, né? Claro, não vou falar do processo E, terapêutico do paciente, e mas só para dar aqui um exemplo. durante o curso, as pessoas reconhecem, às vezes, essas agendas ocultas? Será que aparece aluno que confessa, ou pelo menos percebe? Aparece, É? aparece, aparece. Eu confesso o meu no curso e os alunos começam a identificar e começam a confessar. E não é problema nenhum ter agenda oculta. O problema é não administrar a agenda oculta. Porque ela vai influenciando você. O paciente ele te coloca em xeque muitas vezes. Ele te testa muitas vezes. E aí você vai escorregar justamente na agenda oculta. Entendeu? Então vai ter paciente que vai ser desafiador com você. E você tem a agenda oculta, por exemplo, de poder ou controle. Ele vai te atacar, você vai ter a tendência a exercer poder e controle na situação. Ou você é muito bondoso com o seu paciente. E o paciente vai fazer pedidos que realmente não cabe no processo terapêutico, e por conta dessa agenda oculta você acaba cedendo, por exemplo. Então, só para dar um exemplo de como a coisa funciona. Quando você identifica, você começa a trabalhar isso. Então, existe uma série de estratégias para você lidar com sua agenda oculta, no caso. Tá. Então vamos lá, recapitulando, gente. Doutor Diego está aqui para falar de resistência terapêutica. Está falando. Se tiver mais alguma pergunta, manda aí. E apenas deixa eu fazer o jabá, daqui a pouco a gente vai acabar, essa é uma live mais curta. É o seguinte, a partir de ontem, na verdade, a metacognitiva está lá dentro do nosso clube de descontos. Esse curso específico, ele custa 1.300, mas ele está por 1.100, são R$ 200 de desconto. E só para fazer uma correção, Bruno. Ele está por 1.600 no segundo lote. Nesse momento, ele está por 1.600. Isso, desculpa, tem razão. E para todo mundo é 1.100. Para o clube de descontos aqui é 1.100. Beleza. Tem desconto, tem parcela ou não parcela? Como é que é? Parcela, parcela. Eu mandei o link do PagSeguro, o pessoal pode parcelar sem problemas. Ótimo. Então, nós vamos falar mais um pouquinho aqui, só para avisar vocês que são alunos do Psicoclub, tá? De 1.600, tá? Por 1.100. Se tiver interesse, entra, vai em clube de descontos. A gente vai mandar uma news amanhã também, mas eu já estou avisando aqui para vocês, para quem tiver interesse. Para quem, gente, que primeiro, qualquer psicoterapeuta que queira entender melhor as resistências no processo. Agora, principalmente para quem está começando, uma questão de retenção do cliente, de engajamento do paciente durante o processo, de entender melhor, porque olha que interessante, não é um curso de teoria, é um curso de prática aplicada. O que é que você faz ali na hora com situações concretas e específicas que você pode vir a vivenciar. Alguém está perguntando se algumas técnicas da terapia do esquema podem ajudar com pacientes mais resistentes. Pode, olha só que interessante. Uma das dimensões de resistência chama de resistência esquemática, que é basicamente o que o Jeffrey Young formatou como terapia de esquema. Então, você imagina, o Jeffrey Young, ele focaliza, e não está errado, acho que que é isso mesmo, ele focaliza muito na resistência esquemática, que é o que ele chama de terapia de esquema. Mas nós temos mais 6. Aversão a risco, autoconsistência, validação, autolimitação, deixa eu ver se eu vou lembrar de todos, não vou lembrar todos, tá? É muita coisa. Mas, assim, a gente tem uma infinidade de dimensões de resistência. Resistência esquemática ou terapia de esquema é uma delas. Uma pessoa fez uma pergunta, não sei nem se a gente caberia ou a gente saberia responder aqui, que está fazendo um paralelo. Parece
um nome diferente para conteúdos latentes da Eu vi. psicanálise ou complexos da Jungiana. Quando você falou, por exemplo, de agenda oculta, eu estou estudando Jung, já me lembrei das sombras, né? De você olhar para uma coisa que está Sim. ali que você não quer ver, que você tem que olhar para aquilo. Mas, enfim, eu imagino que cada abordagem se relaciona com a realidade com uma linguagem específica. Pode ser que tenha alguma semelhança com esses conceitos em outras Isso. abordagens, certo, doutor? Eu vou além, Bruno. O grande problema da psicologia é a fragmentação da própria, certo? É. Existe interseção entre as abordagens, ponto. Então, assim, é tanto que eu falo muito que Freud ele teve a sua importância, assim como Beck teve sua importância, assim como o Jung teve sua importância, Freud, todos eles tiveram muita importância. E todos eles conseguiram formatar e ter ideias que a gente pode utilizar. Tem coisas que, de fato, elas vão se assemelhar. Por exemplo, existe um conceito, existe uma estrutura de consciência por parte de Beck, que é muito pouco falado na TCC. A TCC mal fala nessa estrutura de consciência de Beck, tá certo? Que não é exatamente igual a de Freud. Ela tem suas diferenças específicas, tá certo? E ela tem vinculação também, às vezes, com a terapia, com a psicologia comportamental. Ok? Tipo, o conceito de princípio de Premack que eu acabei de falar agora, ela é um conceito da comportamental. Então, assim, as interseções, elas acontecem, e vão existir diferenças, vão existir semelhanças, mas isso não diz que é igual. Tá? Não é exatamente a mesma coisa. Vão ter conceitos que vocês vão ver, por exemplo, no curso que na teoria psicanalítica você não vê, no caso. Tá, e a última pergunta. Se eu não sou especificamente da TCC, o curso pode me auxiliar? Ele pode auxiliar porque o processo de resistência é independente de abordagem. Como eu disse, é um processo natural. Acontece para todos nós. Né? Tá pegando aqui, alguém está dizendo que a terapia cognitiva é mais integrativa. O integracionismo, inclusive ele é um conceito adotado por Beck, que também pouca gente fala, mas ela é absolutamente integracionista. Entendeu? Então, isso é uma condição, é um conceito básico da própria terapia cognitiva, mas pouco falado em academia, né? Nas faculdades se fala muito pouco sobre elas. Desculpa, você fez a pergunta, acabei me envolvendo aqui com a outra Não, eu pergunta. achei ótimo que você já puxou, a pessoa colocou aí, e você já puxou. Olha só, quem quiser tá no clube de descontos, agora, gente, quem quiser, segue o Dr. Diego e pode entrar em contato com ele no direct, que ele, ou Pode entrar ele em mesmo contato. responde, ou ele passa para alguém da meta cognitiva, se você tiver dúvida sobre o curso, tá? Relembrando, gente, para quem chegou aqui agora, né? Nós temos o clube de descontos dentro do Psicoclub. Nós estamos fazendo algo que eu dou graças a Deus que o Conselho nunca fez, que é o quê? Encontrar fornecedores de serviços que possam ser pertinentes para os psicólogos e dizer, olha, eu tenho um tanto de psicólogo aqui que é meu aluno. Você quer oferecer serviço para eles? Eu faço a sua propaganda, mas você dá um desconto para eles. Então, o curso do Dr. Diego Resistência Terapêutica está nesse momento, né? Está sendo vendido por R$ 1.600. Aqui dentro do Psicoclub você compra ele por R$ 1.100 e pode dividir, tá? Provavelmente traremos outros cursos da Meta Cognitiva para cá em breve, Sim, faremos com outras certeza. parcerias com a Meta Cognitiva. E, de novo, gente, para quem está começando na clínica ou para quem sente falta de um engajamento melhor dos seus clientes, né, de uma adesão melhor ao processo, às vezes fica meio perdido, o curso pode ajudar muito. O Dr. Diego tem muita experiência, muito conhecido ali em Natal e região, e, né, ficando cada vez mais conhecido do Brasil todo. Doutor, o que Obrigado. você diz? Dá seu recado final para esses terapeutas que estão aí, às vezes temerosos, às vezes angustiados, porque se tem uma coisa que gera angústia na gente, muitas vezes é começar, né, a atender, começar a trilhar esse caminho. Isso. Pessoal, olha, eu gosto muito de encarar o desenvolvimento profissional como um desafio, né? Na verdade, eu costumo dizer que são ações, precisa ter ações específicas que levam ao nosso desenvolvimento profissional. Muitos, inclusive, eu aprendi com você, vale salientar, tá? Que eu aprendi cada vez mais. E a aplicação e a consistência, a insistência desse processo é que vai fazer a grande diferença. Eu estou lutando até hoje, tenho 15 anos de vida profissional, estou lutando até hoje, vou lutar o resto da minha vida para poder fazer a manutenção da minha vida, dessa vida profissional, né? É uma tarefa de formiguinha, mas que gradativamente ela vai crescendo. E aqui em Natal a gente faz um pouco desse trabalho também.
A gente trabalha com algumas pessoas específicas e a gente vai crescendo isso, a gente vai crescendo essas pessoas, de pouquinho em pouquinho. Não é isso? Para poder justamente ajudá-las no desenvolvimento profissional delas. Galera, obrigado, doutor Diego. Galera, E eu é que o agradeço. seguinte, a gente não vê essas coisas na faculdade, tá? Não vê na faculdade, não vê com essa profundidade. Eu, pelo menos, tenho a sensação que a faculdade nos prepara com muita teoria. A gente faz um pouquinho de estágio supervisionado, mas a questão da prática aplicada, às vezes falta e a gente fica um pouquinho sem parâmetros. A pior coisa é se sentir perdido com um paciente durante um processo de psicoterapia. E o curso de resistência terapêutica, ele vai trabalhar te dando parâmetros e ferramentas, uma caixa de ferramentas, digamos assim, um cinto do Batman, né, doutor? Para que você possa transitar por isso. Eu tenho uma última coisa a falar, duas coisas para falar que eu acabei esquecendo. O curso ele é prático, como você mesmo disse. Nós temos um ator que simula as dimensões de resistência para poder os alunos atenderem, só para você ter ideia. Tá? Então o curso tem um ator. Ok? E o ambiente de aula, ele é todo feito em estúdio. Eu estou no estúdio agora, nesse momento, que as aulas são gravadas, para você ter ideia. Que é o que a gente chama... Estúdio, na rádio. Eu estou no estúdio que a gente chama de rádio saúde. Um conglomerado de... Tem gente elogiando o curso aí. Um conglomerado de mídia da metacognitiva. Em breve vai ter uma TV local lá, afiliada. Bora, vamos organizar. Fazer essa parceria com o Psicoclube, montar essa TV. Eu quero terminar fazendo um pedido, que é para me levar de novo a Natal, por gentileza, tá? Por favor, já está convidado. Então nós vamos... É só o coronavírus deixar, você já está aqui. Olha lá, o pessoal falando ali, estou suprindo a falta. Então tem vários depoimentos de pessoas. Galera, seguinte, estamos conversados, essa live vai ficar gravada. Eu estou criando uma série de lives agora no meu Insta chamado... Clube de Descontos. Vocês podem entrar para ver e vem para o Psicoclub, tá? Quem não é aluno ainda, é R$ 29,90 por mês. A gente oferece muita coisa, além, né? Tem muita coisa embutida na sua assinatura, além, é claro, dos descontos com nossos parceiros. Doutor Diego, muito obrigado. Falo com você Eu que agradeço, meu amigo. WhatsApp e vamos fazer outras ações. Estou aguardando. Tá bom? Estou aguardando. Boa noite, pessoal. Até mais. Um abraço. Outro.